Olá, eu sou o David Geruê e, em nome do Pet Biologia Fan, tenho a honra de apresentar a segunda edição do mini-jornal Giro da Ciência, roteirizado pelos petianos Mariana Silva, Rayana Paixão e por mim. Aqui você fica sabendo das novidades e curiosidades do mundo científico, selecionadas para te manter bem informado e longe das fake news. Na edição de hoje você verá: mudanças climáticas podem mudar a dinâmica da água no mundo. Técnica transforma CO2 em alimento. NASA lançará 4 missões em 2022 para investigar clima da Terra. Covid-19. Resfriado comum pode dar alguma proteção, sugere estudo. Nesta edição, inauguraremos o quadro Curiosidades da Ciência, que apresentará algumas respostas para questionamentos comuns, que talvez possa ser o seu também. Então, seja bem-vindo, o seu mini-jornal acaba de começar. Mudanças climáticas podem mudar a dinâmica da água no mundo. As mudanças climáticas afetam a hidrologia das bacias hidrológicas de várias maneiras, com impactos completamente diferentes a depender da região. Em algumas áreas, a elevação da temperatura traz como consequência um aumento da evaporação da água, o que se traduz em diminuição da umidade do solo, além da redução do nível das águas subterrâneas e do fluxo dos rios. Em outros locais, porém, o efeito é exatamente o oposto, já que o aumento da temperatura também leva ao derretimento das geleiras e causa mudanças drásticas na dinâmica de escoamento da neve derretida. Ao mesmo tempo, a precipitação pode aumentar em um lugar e diminuir em outro, de modo que as inundações podem se tornar mais frequentes ou mais severas. Técnica transforma CO2 em alimento. Cientistas chineses criaram um método que transforma o CO2, grande vilão do aquecimento global, em amido, um carboidrato que é naturalmente presente em batatas, arroz e milho, e pode ser usado para fazer farinha e preparar alimentos. O processo consiste em misturar o CO2 com hidrogênio e depois aplicar 3 enzimas. Ele é relativamente simples e produz 8,5 vezes mais amido a cada quilo de CO2 do que a fotossíntese natural. Segundo os pesquisadores, isso significa que em um tanque pequeno, com 3 metros cúbicos de capacidade, seria possível produzir tanto amido por ano quanto em uma plantação de milho com hectare, equivalente a um campo de futebol. No futuro, talvez esse processo possa ser usado para reaproveitar o excesso de CO2 presente na atmosfera, freando o aquecimento global e ajudando a combater a fome mundial. NASA lançará 4 missões em 2022 para investigar o clima da Terra. Diferentes satélites serão lançados ao espaço para orbitar o planeta e enviar dados aos cientistas sobre o solo, o ar e os oceanos, colaborando para previsões meteorológicas e para a compreensão de mudanças climáticas. A primeira missão, denominada TROPICS, será responsável por fazer medições de micro-ondas sobre a precipitação, temperatura e umidade de tempestades, e investigar os fatores que impulsionam os ciclones, com o objetivo de melhorar as previsões desses fenômenos. A segunda missão foi nomeada EMIT e será responsável por mapear a poeira presente na atmosfera terrestre, estimando sua composição e suas origens, para que os cientistas sejam capazes de investigar seu impacto no clima. A terceira chama-se JPSS e já conta com 2 satélites em órbita atualmente, informando sobre fenômenos climáticos diversos, como inundações, poluição ou incêndios florestais. A quarta missão chama-se SWOT e promete ajudar os cientistas a mensurar a quantidade de água que os oceanos, lagos e rios da Terra contêm. A ideia é que a missão ajude na compreensão dos efeitos das mudanças climáticas nas águas do planeta, além de entender a capacidade dos oceanos de absorver calor e os gases do efeito estufa. Covid-19. Resfriado comum pode dar alguma proteção, sugere estudo. O estudo em pequena escala, publicado na Nature Communications, envolveu 52 indivíduos que viviam com alguém que havia acabado de pegar Covid-19. Aqueles que desenvolveram um banco de memória de células imunes específicas após um resfriado para ajudar a prevenir futuros ataques pareciam menos propensos a contrair Covid. Especialistas dizem que ninguém deve confiar apenas nessa defesa, e as vacinas continuam sendo fundamentais, mas eles acreditam que suas descobertas podem fornecer informações úteis sobre como o sistema de defesa de um corpo combate o vírus. Agora, vamos ao quadro Curiosidades da Ciência. A primeira delas é: os animais também têm diferentes tipos sanguíneos? E a resposta é sim. Todas as espécies animais com sangue, é claro. Os gatos, por exemplo, têm 3 tipos diferentes: A, B e AB.
Já os cães são classificados por um sistema chamado DEA, com 8 tipos diferentes. Uma incompatibilidade entre tipos sanguíneos, como ocorre nos seres humanos, nem sempre é sinônimo de reações adversas na hora da transfusão em animais. Os cavalos, por exemplo, têm um sangue bem complexo. Possuem 7 grupos sanguíneos com 32 antígenos cada, porém poucas incompatibilidades são letais. Se o animal não tem anticorpos contra um certo tipo sanguíneo, não haverá uma resposta imunológica, independentemente da compatibilidade. Vamos à segunda curiosidade da edição. Por que as bolachas de água e sal têm furinhos? A resposta é que os furinhos fazem com que as bolachas não quebrem durante o preparo. As bolachas de água e sal passam por um processo de fermentação biológica. A massa cresce por causa do dióxido de carbono gerado por leveduras, utilizadas também na produção de pães e cerveja. Quando os quadradinhos de massa vão para o forno, a temperatura elevada evapora a água e faz o gás preso entre as camadas de massa se expandir. Os buracos garantem que o vapor e o CO2 saiam do produto de maneira uniforme, preservando o formato. Sem os furinhos, a massa ficaria com grandes bolhas na superfície, tornando o biscoito quebradiço e deformado. O Giro da Ciência chegou ao fim, mas volta no mês que vem. As fontes utilizadas para a composição desse mini-jornal foram as revistas Super Interessante, Planeta e Valor Econômico, assim como o site BBC News. Obrigado por assistir. Se inscreva no nosso canal para não perder as próximas edições e até lá!